Oi, Glória, oi, Socorro. Que bom que eu tenho vocês. Não consegui entrar no Face, gente, não consegui entrar no Face. Não sei como que exclui, como que para os comentários. Vocês vão ficar aí, mas a gente vai comer. Vamos programar certinho como nós vamos fazer, tá? Não sei, gente, tem um monte de coisa que eu ainda não sei nessa vida. Oi, Lindalva. Eu tentei tanto. Gente, gente, olha esse cabelo. Cadê aquele chuá, gente? Oi, Ivete. Gente do céu. Olha só, gente, o que é isso? Meu Deus. Fica muito... Quase que eu não saí do salão. Falei, eu não vou sair. Não, eu gostei. Ficou... Tá sem som? Deixa eu ver aqui. Não, tá tudo normal aqui. Mais alguém tá sem som, gente? Me fala. Se mais alguém está sem som. Gente, daí eu fui lá, eu falei, não, tem que dar uma alisadinha, porque eu não tava aguentando, eu não ia conseguir, eu ia ter que cortar, sabe? Só que uns 2, 3 dias fica assim, essa coisinha murcha, né? Mas tá bom, eu gostei. Tá tudo bem? O som está ok? Que bom, que bom. Ai, gente, então, a partir de hoje, que linda é vocês, Paty. A partir de hoje, gente, aguenta aí, deixa eu arrumar isso aqui, esse zoom. A partir de hoje, gente, eu sou uma mulher que mora totalmente sozinha. Gente, tentei ser bem forte. Vieram os meninos, desmontaram o guarda-roupa do quarto do meu filho. E, ó, não dá. E eu fiquei firme, forte, né? Daí carregar as coisas lá pra baixo. Daí ele se despediu meio por cima, assim, a Lia me abraçou, daí nós choramos, ela agradeceu muito, né? E, oi, Soraya. Obrigada, Glória. Eu alisei um pouco pra ver ele crescer um pouquinho agora mais com calma, né? E daí eu falei, não vou chorar. Ainda dei uma choradinha, sabe? Gente, agora eu posso fazer o quê, gente? Agora eu posso fazer live com a porta aberta. Andréia, você veio, que bom, Andréia. Que bom que você veio. Oi, Grace. Eu tô contando, gente, que hoje meu filho foi embora, né? Se casou também, agora, tipo assim, casou mesmo, né? Foi agora morar numa outra casa. E daí você fica firme. Daí daí eu ia no salão, né? Daí, resolvendo outras coisas, falei, não vou chorar. Graça, não consegui entrar no Face, aquela sessão inspirada não me deixava, deixou só entrar por um recadinho e o outro a Ivete colocou. Mas tá tudo bem, a gente faz aqui, né? É isso aí, Paty. Agora eu inicio um novo ciclo, sabe? Um novo ciclo, né? Ai, tô tão feliz que você tá aqui, Andréia, você precisa ouvir. Gente, e daí? Agora eu fui escovar os dentes, né? Ai, cadê as escovas deles? Só tava a minha. A gente chora de amor, né, gente? A gente chora de amor. Parece que os filhos não vão casar e vão embora. Oi, Helena. Oi, Cris. Gente, a minha cabeleireira, gente. Helena, vem dar um jeito agora, porque não para. Ai, gente. Eles têm que seguir o caminho deles, né? Ai, gente, mas é estranho. Eu não fiquei assim quando o Gabriel foi embora, sabe? Ah, mas vai passar, né? Vai passar. Ai, gente, o de vocês também vão crescer, também vão embora também, gente. Também vão embora. Gente, eu espero que vocês, que todos que iriam entrar lá, que venha pra cá, né, gente? Ai, vou deixar a live feia com essa cara de choro, né? Ai, obrigada, Soraya. A Helena, gente, que cuida do meu cabelo há muitos anos. Desde quando eu era casada. Nossa, muito. Que bom que a Laide chegou. Ô, gente, eu choro mais emocionada, mas eu tô muito feliz que ele foi. Eu tô feliz.
Gente, agora a casa é só minha, entendeu? Meu irmão falou, o que você coloca na geladeira fica se você não come. Ai, Deus do céu. Obrigada, Glória, obrigada. Mas vai estar perto, quem vê parece que vai morar longe, no outro país, né? Mas não, né, gente? Ai, é assim, a vida é assim. E quantas coisas nós temos que aprender, né? E hoje eu vim mostrar uma coisa pra vocês e falar de algo que tem me ensinado muito. Gente, eu peguei uma toalha, gente, uma toalhinha de quando meus bebês eram bebês. Olha só, uma toalhinha, gente. Ai, era bebê, essa aqui era do Gabriel. Ah, meu Deus, falei, vou ficar com uma toalhinha. Hoje eu coloquei uma toalha aqui na minha mesa, ó, ficar mais bonitinha, de bolinha, né? E olha o que eu tenho aqui. Tananã, 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 tananã. A minha velhinha, gente, de florzinha. Olha, gente, pra quem não conhece, essa velhinha de florzinha. E eu vou falar dela. Ó, eu não vou tirar os comentários, tá? Nós só não vamos ficar assim, cada um que entrar, todo mundo fica respondendo pra pessoa que entrar. Então, quem entrar, entra e fica quietinho, porque senão eu me distraio lendo, entendeu? Depois que eu contar tudo, daí vocês falam. Eu não vou tirar, nem sei como tira, certo? Daí depois, gente, porque senão, uma conta uma coisa, outro conta outra coisa, entendeu? Então eu não vou ficar falando boa noite, não. Eu vou começar a história e eu anunciei, não é verdade? Que teria live, né? Queria ter a live, então eu anunciei, as pessoas sabem que tem a live e nem todas as lives dá pra gente ficar papeando assim, separado do que a gente tá fazendo, tá? Eu pensei muito pra vir aqui, né? Então, gente, ó, quando der 1 hora, se eu não conseguir falar tudo, mas eu creio que sim, quando der 1 hora, mas daí eu quero que vocês falem também, né, gente? Qualquer coisa, eu desligo a live e entro outra, pra gente não perder essa gravação, tá? Gente, então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou me apresentar, porque eu sei que outras pessoas vão ver essa live e ainda não me conhecem. Só me conhece de passagem, né? Pelo Face e pelo Instagram. Então, para quem não me conhece, eu sou Maria Cristina Vieiro, sou autora e ilustradora de histórias infantis com 24 obras publicadas. E sempre gostei muito de artesanato, sempre trabalhei muito com pintura. Meu primeiro curso foi com 9 anos de idade, fiz meu primeiro curso com a minha irmã, com a Ivete, que eu amo tanto, né, gente? Vocês sabem disso e vocês também amam já. E daí me formei em pedagogia. No final do meu curso tive uma depressão, porque nasceu meu bebê, meu primeiro filho, esse que hoje foi embora. Chorei tanto por causa daquele cachorro, agora foi embora, casou, foi embora. E hoje me deixou sozinha. Sozinha não, gente, eu tenho anjos comigo e tenho vocês, né? Então, o que acontece daí? Depois da minha... Eu vou contar um pouquinho disso pra pessoa poder entender, tá? E quem entrar, gente, daí eu não vou falando boa noite, tá? Vamos todo mundo entrar e todo mundo vamos ficando quietinho, só pra gente ouvir. Depois eu vou deixar vocês falarem, certo? Pra não ter muita conversa no meio aqui, né? Tá? E daí o que aconteceu, então? Vocês já sabem dessa história, muitas de vocês, né? Porque muitas de vocês são minhas alunas maravilhosas e muitas amigas também. Depois eu resolvi, depois de 2 anos que eu já estava bem, mas eu fazia muito artesanato, porque eu tinha que ajudar meus maridos, eu comecei a trabalhar no hospital. E no hospital eu me apaixonei, sabe, pela profissão de cuidar. Mas o meu cuidar era cuidar de verdade, não era só tirar dor, entendeu? O meu cuidar era dar amor, entendeu, gente? E em todos os lugares que eu passei com essa profissão, nos 2 hospitais e na clínica, teve problema sim, teve discussão sim, teve bico torto sim, não era um céu não. Não era um céu e tinha dia que dava vontade de desaparecer. Não por causa dos meus pacientes, porque eu sempre acreditei na dor de cada um, entendeu? Mesmo quando eu achava que era exagero, não importava. A dor dele naquele momento era aquela dor e eu tinha que fazer algo para tirar aquela dor. Só que eu fui de um jeito que eu nunca pensei que aquele jeito era diferente assim, entendeu? E as coisas foram acontecendo. Essas florzinhas, né, gente, do meu copo de lavar pincel, vivia nos meus jalecos, vivia nas minhas canetas Bic, vivia onde mais também? Vivia nos meus crachás. Quando eu vi, eu já estava desenhando com essa caneta nos curativos dos meus pacientes. Eu ia pegar uma veia, um calibre grosso, eu falava, seu João, essa agulha é grossa, seu João, mas precisa, porque qualquer urgência que acontecer no centro cirúrgico, aqui vai ajudar a salvar a vida do senhor. Vou furar,
Mas vamos conversando. Gente, eu conversava tanto com o paciente, que o que acontecia? Ele esquecia da dor. E daí eu falava, seu João, o que o senhor faz? Ah, eu sou aposentado, mas eu fui caminhoneiro. Vou desenhar um caminhão. E lá descia pro centro cirúrgico. Gente, era igual uma fábrica, aquela porta do centro cirúrgico. Vai, vem, entra e sai paciente. E os meus entravam com os esparadrapos todos coloridos. E quando saíam, e tinha curativos de cirurgias grandes, de próstata, né? E tantas outras cirurgias enormes, né? Lá tava, sabe? Um monte de desenho com essas canetas aqui. Nada acontecia de contaminar. Nada contaminava. Mas eu amava. Um dia, eu tava lembrando esses dias, o meu ex-marido falou pra mim, quando era marido, né? Quase no final do nosso casamento, porque quando estavam começando as discussões mais sérias, sabe? Quando a gente estava já olhando muito torto um pro outro, que parece que quando você perde a confiança, assim, o amor morre um pouco, né, gente? É difícil, né? E eu sou ciumenta, e uma pessoa ciumenta é mais difícil perdoar essas coisas. Acho que perdoa mais depois que não tá junto, depois que já sofreu tudo que tinha que sofrer. Daí é mais fácil perdoar. Mas você olha e você fala, eu fiz bem ter saído do casamento mesmo, entendeu? Né? E o que acontece? Um dia ele falou pra mim, você é diferente no hospital. Ele falou assim, no hospital você é diferente. Eu falei, não sei, porque no hospital às vezes eu não falo alto, ou só brincando com tanta graça igual faz em casa, ou às vezes fala brava. Não, engulo algumas coisas e vou sorrir para os meus pacientes. Tanto que quando me divorciei, já faziam 2 anos de divorciada, e uma colega de profissão, de outro setor, passou por mim e falou, Cris, eu não sabia que você estava separada já há 2 anos. Eu nunca vi você chorar nos corredores. Nos corredores eu não chorava, mas chorava em cima dos meus remedinhos. Quantas gotinhas de lágrimas caíam nos copinhos que eu pingava de pirona, né, os Plasil. Meu Deus, eu chorava tanto naquela janela, tanto numa janela. E ali nasceu as minhas histórias. A minha primeira história se chama... Ai, gente, é alguma coisa com a janela, não lembro agora. Era uma janela que eu via, uma outra janela da UTI, e lá eu via a dor de um rapaz que perdeu a esposa com aneurisma. E ela estava no nosso setor, um menininho de 5 anos. E eu lembro que ela foi à cabeleireira, cortou o cabelo dela, que ia guardar o cabelo para fazer o mega hair depois, quando ela melhorasse. E eu me lembro da dor que ela sentia de cabeça. E ela foi um esposo lindo, um rapaz tão lindo. E ela foi fazer cirurgia. E daí ela ficou na UTI. E eu estava com aquela dor de divórcio. E naquela janela eu via uma copa da árvore, porque eu estava num setor alto, né, gente? No 2º andar. Um ipê branco. E lá nesse ipê sempre tinha um ninho de pombinhas. Pombinhas são vagabundinhas, gente. Elas fazem cada ninho que cai de qualquer lugar. Qualquer gravetinha elas colocam e tá bom para elas. Usa outros ninhos. E lá, uma pombinha estava usando o mesmo ninho de outra que já tinha ido embora com os filhotes, e tinham 2 filhotinhos. E eu pensava, era eu e as minhas 2 crianças, um de 7 e um de 11 anos. E eu me vi ali, e triste, amargurada. E dentro de um hospital, mesmo com toda a tristeza, para os meus pacientes eu levava alegria. Eu não estou mentindo, eu não vim aqui para mentir, e eu vim aqui para contar algo muito sério. A Andréia, ela não vai ficar falando nada agora, mas a Andréia foi minha chefe também lá do Hospital Paraná. Ela trabalhou muito tempo comigo. Eu trabalhei no hospital público, lá parecia que era um posto de guerra, sabe? Porque lá você via horrores, você via pacientes com guardas na porta, você via o outro que veio com uma faca espetada, você via o outro que a mãe jogou água fervendo na criança, outros que vinham descalço, que não tinha nenhum chinelo para calçar. Aquilo mexia muito, e assim começaram a nascer as minhas histórias. Então a primeira história que nasceu não foi uma história infantil, foi uma história da janela, porque da minha janela, daí então eu conto assim, que da minha janela eu via aquele ipê, mas eu via também, e eu enxergava minha dor pelaquela pombinha, os filhotinhos. Mas a dor maior eu comecei a enxergar quando eu vi a janela lá de baixo, que era a janela da UTI. E lá naquela janela da UTI, o rapaz estava debruçado, porque havia acabado de receber a notícia que tinha morrido a esposa dele, aquela moça do aneurisma, sabe? Ali nasceu a primeira história.
né? Nasceu a primeira, acho que é a Janela, é assim, a Janela. Eu não publiquei essa história. E daí eu comecei a escrever, eu vi que aquilo me encheu de alegria poder escrever. Daí eu comecei a escrever outras histórias, pessoas queimadas, a formiguinha que se queimou. E fui fazendo os meus peixinhos, e fui fazendo os meus, né, gente, os meus livros, e foi acontecendo. E foi acontecendo, saí do hospital depois, fiquei só numa clínica, né? Olha aqui o Nestor, né, gente, que é um peixinho especial. Todo o trabalho de sustentabilidade, cidadania, né? E as diferenças, né, gente? E as diferenças, né? Então, eu fui escrevendo. Eu queria que virasse até livros, mas eu não ficava com isso na cabeça, não dava tempo nem de pensar, cuidar de 2 crianças e trabalhar nos 2 hospitais. E o tempo foi passando, viraram livros e tudo foi acontecendo. E depois daí eu saí do hospital e a literatura foi ganhando força. Mas sempre eu fui muito reconhecida no hospital. Sempre todo mundo sempre me olhou com muito carinho, me tratou com muito respeito. No hospital, quando você entra para trabalhar, tem algumas técnicas de enfermagem, principalmente, as enfermeiras não, mas as técnicas de enfermagem, algumas, querem pôr um medinho em você. E daí, você vai ver, aquele médico joga não sei o quê, aquele lá joga não sei o quê. Nunca nenhum médico gritou comigo. Nunca. Eu que falava com eles, tipo assim, não tira a sonda assim, doutor. Porque uma vez um médico foi tirar, gente, um dos diretores do hospital, foi tirar uma sonda nasogástrica e o paciente foi, porque é horrível tirar uma sonda nasogástrica, sabe? E eu segurei na mão do doutor. Nossa, gente, acho que foi na primeira semana de trabalho. Quando eu vi, eu já estava lá, defendendo o paciente. E sempre foi assim, o meu trabalho. E eu nunca gostei que alguém ficasse falando mal do outro, sabe? Mal de paciente. Sempre eu falava, se coloque no lugar, é só por uns dias, ele já vai embora. Mesmo que eu sabia que daqui uma semana aquele paciente voltava de novo, né? E assim foi. E a literatura foi chegando, foi crescendo, até o momento que eu saí. Então, há 7 anos, em 7, 8 anos, eu deixei meu trabalho nos hospitais. Porque os lugares que eu comecei a sentir que era um pouquinho escuro, eu não queria ficar mais. Então, meu último trabalho foi na clínica. O doutor é um amor de pessoa, mas eu senti aquele lugar escuro. Mesmo que eu dei um mundo de amor. Hoje o Facebook me trouxe eu vestida de enfermeira, pelo menos com meu jaleco branco. Eu quase não tenho foto. Antes não tinha celular com foto, né, gente? E daí o que eu fiz? E sempre eu fui assim. E cada vez mais, gente, eu ia percebendo que eu não queria mais assistir o filme de terror. Filme assim, que me causasse pânico, porque eu ficava triste. Um dia ou 2 eu não entendia por quê. Daí eu pensava, é por causa do filme. Vídeos, quando eu via vídeos, que eu via lá que era alguma coisa de cachorrinhos, de cavalinho, de crianças, de vovozinhos sendo judiados, meu Deus. Gente, que pavor que eu tinha. E essas coisas foram me incomodando. Daí chegou um momento que eu começava a pensar assim, quando eu tava na rua. Passou uma moça, foi muito claro isso pra mim. Bem gordinha, com as pernas cheias de celulite, um shortinho curto. E eu passando com um carro, falei, meu Deus, eu não teria coragem de usar um short desse. Daí eu pensei pra mim, por que eu estou pensando isso da moça? Ela tá feliz com as pernas dela e é eu que tô preocupada que eu não ia usar, é eu que não tô feliz com a minha. E daí eu comecei também a perceber que eu fazia isso. Então, eu não imaginava. Bom, então, agora vocês, quem não conhecia, agora já conhece um pouquinho desse meu trabalho. Porque eu virei escritora e tudo mais. Quando tudo estava bombando com a literatura, chega a pandemia. E Maringá também ia parar. Paramos. Nem para compra eu saía, meu filho não deixava, ele saía, ficava o outro que é diabético, a namorada, e o Eduardo e a noiva dele, né, aqui em casa. Eles iam fazer compra e lava, e guarda, a gente não aguentava mais. Fazer compra e lavar compra e... Acho que nunca comemos tão bem na nossa vida. Eles faziam espetinho, porque ficava o dia inteiro. Nunca vi eles comprarem tanta cerveja daquele jeito. E assistir aqueles shows que passava, né, gente, na internet, né? Daí, todas as pessoas iam ligando pra mim e cancelando os contratos. Cris, nós não vamos ficar com os livros esse ano, vamos esperar como vai ser. Cris, nós não vamos. Gente, meu ganha-pão era dos livros. Eu não estava fazendo muitas camisetas, né?
Para quem chegou hoje e não sabe, eu trabalho com essas camisetas. Essas camisetas eu fazia também para alegrar os meus pacientes. Eu fazia eu na camiseta, né? E foi virando uma febre, daí eu criei as camisetas. É um desenho meu, mas que mexe com o coração. E daí foi. Daí eu voltei a fazer umas máscaras, né? Porque estava em época de máscaras. Fazia máscara para colorir, comecei a fazer mais camisetas. E veio a ideia de fazer um curso de pintura para criança. Vendi, mas não pagando o tráfego de Face, Instagram, não. Comecei a vender o curso, vendi para umas, sei lá, acho que quase umas 30 crianças, umas 20 e poucas crianças, eu acho. Mas todas de Maringá, todas de Maringá. Depois veio a ideia, por que não lançar o curso das camisetas? E lancei o curso das camisetas a terceira vez e lançaremos a quarta vez, eu e minha irmã estamos juntas nesse projeto. A quarta vez agora, né, será no início de janeiro. E o que acontece? Quando eu lancei o curso de pintura, a primeira turma se chama Pérolas. Então, elas têm 90 e poucas aulas para assistir, fazer as tarefinhas, e tem a mentoria de 1 ano comigo no WhatsApp. É como se eu pegasse na mão, tá? Gente, ninguém tá escrevendo nada porque eu pedi para ninguém escrever nada, tá? Para vocês falarem depois, pra gente não tirar a atenção do que eu tô falando, porque hoje é muito séria a nossa conversa. E prestem atenção. O que eu vou contar? As lives que passavam para lá e para cá e foram chegando as alunas. Chegou uma, antes de comprar o curso, entendeu? Ainda de lançar naquele dia o curso, chegou uma mulher de um outro estado, né? E ela chegou, eu não tenho problema falar o nome dela. E ela chegou e ela falou, me chamou no WhatsApp, porque daí tinha um WhatsApp, né? Daí a Ivonete falou para mim, se apresentou, ela falou, oi Maria Cristina, tudo bem? Assisti sua live. Ela falou, nem tenho tempo porque eu trabalho de enfermeira num hospital à noite. E tá muito difícil. Eu falei, meu Deus, eu também trabalhei como técnica de enfermagem. E conversamos ali um pouco. E ela falou da dificuldade que estava de ver tantas pessoas morrendo na UTI, onde ela trabalhava. Mas ela trabalhava no mesmo estilo que eu trabalhava. Ela tinha muita dó do paciente. E o que ela fazia de madrugada? Ela pegava, a Ivonete, ela pegava, olha o coração dessa mulher. Ela pegava o celular dela, depois que o médico da UTI ia dormir, que tudo estava um pouco mais calmo, e dela chamava a família para conversar novamente com o paciente, para ter mais tempo de conversar com o paciente, até antes de entubar, porque depois que entubava, gente, vai conversar o quê? Só vai ver, né? E falar alguma coisa, a pessoa vai ouvir, mas em que grau que está o estado do paciente? E daí ela me falou. Ela falou assim, nossa, ela falou assim, eu não tô aguentando mais, acho que eu vou me aposentar. Eu falei, então, daí você se aposenta e você pode daí trabalhar. Ela falou, então, ela falou assim, eu tenho 2 filhas moças, ela falou assim, que moram fora, tem uma de 14 e eu tenho 2 crianças adotadas, que eu adotei, né? 2 pequenininhos, um acho que de 4, o outro de 7, uma coisa assim, um casalzinho. Crianças que foram abusadas, crianças que foram judiadas, sabe assim, são irmãos. E ela estava ali naqueles trâmites de papéis ainda, né, de fora, aquelas coisas, tá? E daí ela queria fazer um curso, ela me mostrou algumas coisas de artesanato, sabe? Ela me mostrou. Daí ela falou, sabe, Cris? Ela falou assim, lá na UTI, eu via que ela tinha necessidade de contar. Só que hoje eu entendo que não era necessidade, né, gente? Tinha tudo uma armação por trás disso, né? Ela falou, sabe, Cris? Ela falou assim, lá na UTI, ela falou assim, eu cuidei de um casal de velhinhos, né? O avô, a avó e o neto. Esses 3, eles morreram. O rapaz morreu primeiro, depois o avô e a avó. E agora tá o pai e a mãe desse rapaz. E eles têm uma filha. É muito triste, Cris. É muito triste, eu não tô aguentando. Eu deixo ela conversar de madrugada, mas eu não posso falar pra ninguém. Então ela deixava a menina conversar com os pais. Essa menina. Não é uma live fácil, porque eu vou falar de uma coisa muito séria, entendeu, gente? Daí passou mais uns dias e eu naquela correria para lançar o curso. Daí depois, chega no sábado, ela me chamou. Ela falou, Cris do céu, hoje foi a gota d'água o meu plantão. Acabei de chegar em casa. Ela falou, Cris, os pais daquela menina morreu. Os 2 morreram na mesma noite. Ela, Cris, era muito acostumada a ficar lá fora do hospital, porque quando a Ivonete também saía do plantão, famílias esperavam ela do lado de fora, porque ela dava mais notícias, né, gente?
Mais notícias. Ela falou, aquela menina já conhecia muito o hospital, porque ela já tinha ido visitar. Não visitar não, ficar do lado de fora, mas ela viu onde o pessoal entrava. E ela entrou. E quando nós vimos, aquela menina estava dentro da UTI, debruçada em cima do corpo do pai, em cima do corpo da mãe. E ela gritava. E ela gritava que ela queria pegar Covid, que ela queria morrer, porque ela estava sozinha. Que ela estava sozinha. Que não tinha mais como que ela ia viver. Daí ela pegou, ela falou, Cris, eu não aguento, Cris, que dor, que dor. Ela falou, eu abracei aquela menina, ela falou, que dor, que dor. Daí sim, daí tá. Eu tenho que contar essa parte, tá, gente? Pra chegar na outra parte, tá? Porque é por aí que aconteceu. E daí, tá. Daí depois surge uma outra história na vida dela. Surge um bebezinho. Um bebezinho. E que a mãe daquele bebezinho queria que ela cuidasse do bebezinho. Essa moça desse bebezinho era assim, amiga de muitos anos, mas ela era muito pobre, da filha dela. Mas elas não tinham mais assim amizade. Mas essa moça sabia da bondade da Ivonete. E ela queria que cuidasse do bebezinho. Essa moça teve bebê, ela fugiu do hospital e deixou o bebê com um bilhete para a Ivonete, que era para deixar com a Ivonete o bebê que era parente dela. E não era parente, né? Mas aquele bebezinho nasceu prematuro e ficou na UTI. E daí tava a Ivonete envolvida com aquilo também, e ela conversava comigo algumas coisas, né? Algumas coisas ela conversava comigo. Daí tá, eu naquela correria, daí depois a Ivonete pega e daí depois um dia pegou e falou comigo, falou, Cris, falando da menina. Ela falou, Cris, eu saí do plantão. Na hora que eu cheguei no estacionamento, uma amiga minha falou, olha lá, tem alguém na frente do seu carro. Foi, gente, naquelas noites frias, que fez muito frio, foi das noites mais frias desse inverno. Daí ela falou, é alguma carona, porque é em outra cidade, entendeu? É em outra cidade. Ela foi até o estacionamento do hospital, e daí a menina veio. A filha, estava a filha daquele casal que morreu, e que morreu os avós e o irmão. Ela se ajoelhou nos pés da Ivonete, pôs a mãozinha na barriga, porque isso tem nas câmeras, e pediu para a Ivonete levar ela embora. Tava toda suja, toda suja. E ela começou a chorar e pediu para a Ivonete cuidar dela. Depois, quando viram nas câmeras, essa menina, ela deitava embaixo do carro para passar a noite. Ela saía naquele frio, ela deitava embaixo do carro para se proteger do frio. Ela esperou a noite inteirinha, até amanhecer, para ela encontrar a Ivonete. A Ivonete falou, Cris do céu, eu sei, ela estava desesperada, ela falou assim, eu sei que eu vou responder à justiça, Cris, eu sei que eu vou ter que responder na justiça, Cris do céu, eu levei essa menina para comer na frente, tem um bar, paguei lá um lanche para ela comeu, e ela me disse que o conselho tutelar havia entregado ela para um tio, era o único parente, um tio, separado, muito mal mesmo, sabe? Tipo de gangue mesmo, muito mal. E daí ela pegou e ela fugiu da casa desse tio. Ela fugiu da casa desse tio e ficou 10 dias na rua. A Luísa, ela ficou 10 dias na rua, passando fome, porque ela não tinha coragem, ela tinha vergonha de pedir comida. Ela comia do lixo. E foi quando ela foi encontrar a Ivonete. Daí, quando ela encontrou a Ivonete, né, a Ivonete, naquele dia que ela pediu, a Ivonete falou, Cris, eu sabia que eu ia ter que arcar com as consequências, mas eu levei ela para casa. A Ivonete chegou em casa, depois, né, quando ela chegou em casa, depois que a menina tomou banho, tudo, a Ivonete tirou uma foto dela, sentada quase no colo dela, assim. Então, a Luísa, na foto, é uma menina de cabelo preto, parece uma índia, sabe, o olho meio puxadinho, mas com um olhar tão triste. Eu nunca gostei de olhar para aquela foto. Um olhar triste. Ela falou, Cris, eu trouxe ela, tomou banho, falei para minha família, emprestou roupa. Ela é casada pela segunda vez, Ivonete, sabe? Ela sofreu muito no primeiro casamento. Então, é o segundo marido e é um amor de pessoa com a família, com ela. E ela disse assim, ela falou assim, Cris, eu quero ficar com essa menina. As filhas mais velhas se revoltaram, falou, mãe, você é louca, olha a sua idade, você já vai se aposentar, você já está esgotada, você cuida de 2 crianças com problema, que você adotou essas 2 crianças, como você vai ficar com essa menina? Ela falou assim, eu tenho que ficar com essa menina, eu sinto que eu tenho que ficar com essa menina, e ela queria porque queria.
Daí um dia ela falou pra mim, Cris, eu vou colocar. Ela falou assim, Cris, sabia que a Luísa pintava junto com a mãe dela? Ela fazia artesanato com a mãe dela gostava. Eu falei, Ivonete, então por que você não coloca ela no curso? Mas daí já havia passado os dias de comprar o curso pela Hotmart. Mas daí eu parcelei para ela, separado. Eu falei, deixa ela entrar. Ela, Cris do céu, vai fazer muito bem para ela, vai fazer muito bem. Daí eu falei, vai mesmo. E daí, então, eu comecei a falar com a Luísa. Com esse celular, eu falava com a Ivonete. Com esse que eu tô fazendo a live, eu coloquei o outro número, né, meninas que são as alunas, né, que sabe que é por ali que vocês me passam as tarefinhas. Por quê? Vocês mandam muitas fotos e nesse celular é novo, ele cabe mais. E nesse daqui não cabe nada, tem que ficar excluindo, né, então eu separei. Então, a Ivonete conversava por aqui. Vez ou outra, a gente não era muito de falar. Depois, sim. E a Luísa falava por esse. Mas a Luísa falava coisas que ela precisava, assim, falar do curso. Só que ela ficava muito preocupada. Ela tinha muito medo da Ivonete pegar Covid no hospital onde ela trabalhava, porque ela perdeu toda a família. A Luísa nunca gravou um áudio pra mim, porque ela tinha traumas de áudio. Porque os últimos áudios que essa criança de 10 anos falou foi com os pais antes de serem entubados, entendeu? E a Luísa ficou com a Ivonete, mas começou uma luta muito grande desse tio para querer a menina. Por quê? Porque eles tinham bens na cidade. Mercado, casa boa, carro, moto, né? E ficou tudo fechado, tudo parado. Eu vou contar, eu tive que chegar até aqui para contar como que foi que aconteceu essa história do anjo, certo, gente? Porque a outra parte vocês vão saber depois, tá? Em outro momento. Eu só quero falar que, mesmo que vocês não acreditarem, mas respeitem o que eu vou falar pra vocês, tá, gente? Ninguém precisa acreditar, eu não estou falando de religião, eu vim hoje falar de amor, de fé, de compreensão, tá, gente? É disso que eu vim falar. E daí eu fui convivendo mais com a Luísa, né, sempre ali. Aquela foto ficou na minha galeria, eu não gostava de olhar, mas ficou lá. E a Luísa foi falando comigo. Daí, entre uma coisa e outra, a Luísa começou a falar um pouco da vida dela. Daí ela me contou alguma coisa que aconteceu na casa com o tio. Que o tio tinha jogado uma faca, pegou na perninha dela, tentou abraçar ela, né? Então ela fugia desesperadamente desse tio. E daí foi. Daí ela começou a falar. Ela falou, eu falei, meu Deus, né? Por que te entregaram pra esse tio? Daí ela falou pra mim, ela falou, Cris, eles queriam me deixar na minha madrinha, que morava em frente ao mercado. Mas a minha madrinha, ela tinha se separado e ela falou que ela queria sair para dançar, que ela queria viver a vida agora. Ela não ia poder cuidar de uma criança. Ela falou, nem madrinha mais eu tenho. Daí na hora, né, gente, eu toda inocente, eu peguei e falei para ela, tem sim, a partir de agora, se você aceitar, eu seria sua madrinha. E ela ficou toda feliz. Então conversava, havia momento que ela falava um pouco, ela tinha muito medo de eu pegar Covid. Quando eu ficava gripada, meu Deus do céu. E sempre que a gente ia conversar, ela falava pra mim, madrinha, não escreve, fala, eu gosto de ouvir sua voz. Mas eu sei porque ela gostava de ouvir a voz. Ela gostava de ouvir a voz para ver se eu não estava rouca, para ver se eu não estava gripada. As meninas do curso de pintura viram muitas vezes nas lives que quando a Luísa entrava nas lives, ela perguntava, você tá bem? Você tá bem? Quando ela sabia que eu estava doente, você tá bem? Você tá bem? E eu fui me envolvendo mais com essa história, sem querer. Gente, como eu não vou ouvir alguém? Como eu não ia ouvir o desabafo Não tinha como, da Ivonete, não tinha como, sabe? Como que eu não ia ouvir o desabafo dela? E a Luísa conversando, até que chegou um momento que a Luísa falou pra mim, madrinha, eu vou virar um anjinho. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, ai Luísa, Eu falei, por que você vai virar um anjinho? Ela falou assim, porque o que eu tenho que fazer aqui já está acabando. O que eu tenho que fazer. Nunca ela tinha falado isso, nunca. E fazendo as pinturinhas, as tarefinhas, igual as alunas fazem e me mandam as tarefinhas, ela fazia. E quando não estava legal, eu falava, ai Luísa, não está muito legal aqui. Ela fazia outra. A Ivonete foi trabalhar um dia, ela desenhou uma menininha, igual eu ensino das camisetas, e ela mostrou, ela deixou em cima da fronha do travesseiro. Depois a Ivonete me mostrou a foto, a coisa mais linda, do jeito que ela queria.
mostrar tanto amor para aquela família que estava cuidando dela, sabe? Então ela passou a chamar a Ivonete de mãezinha. Então ela falava mãezinha, porque a mãe dela era uma outra pessoa, né, gente, que tinha, né, que a Covid levou. E dela começou com esse assunto. Daí a Ivonete falou, ai, Cris, eu tô preocupada com a Luísa. A Luísa fica falando que vai virar um anjinho, vai virando um anjinho. E no curso nós aprendemos a fazer o potinho do amor. Eu ensino as meninas a fazer o potinho do amor, que a gente coloca lá nossos desejos, a nossa gratidão, os nossos sonhos, né, gente? E a gente põe no potinho do amor. E nós, as alunas dessa primeira turma, todas as turmas são assim, a gente forma um grupo dentro do Facebook. Então tem um grupo Pérolas, tem um grupo Estrelinhas do Mar, né? É assim. E daí, quem se apresentou não foi a Luísa, foi a Ivonete. Daí nós fizemos umas lives ao vivo, né, da primeira turma. Então todas as alunas se apresentaram. E então, para a Luísa não ficar aparecendo, eu falei, olha, então nós nunca vamos deixar aparecer a Luísa por causa dessa história. Porque daí o juiz deixou a Ivonete cuidando um pouquinho dela, enquanto mexiam com a papelada, né? Mas não podia. E a Ivonete ainda ia responder pelo que ela fez, de ter pegado a menina e levado para casa, sendo que não podia, mas o coração dela não deixou. Daí tá. Daí a Ivonete falou assim, Cris, ela falou, eu tava varrendo a casa, ela falou, e a Luísa, e tinha um papelzinho desenhado, uma criancinha, uma menininha assim, tipo você vai nas camisetas de perninha, de palitinho, e com 2 asinhas. Daí eu falei, Luísa, isso aqui pode jogar fora, né? É papel, é lixo? Não, caiu do meu potinho do amor. Porque a Ivonete mostrou depois pra mim o potinho do amor da Luísa. Ela fez uma caixinha, sabe? Era uma caixinha. Daí tá. E a Luísa começou a falar sempre aquilo pra mim, que ela ia virar um anjinho. E a Luísa começou a falar de outras coisas pra mim, sabe? Assim, dos sonhos que ela tinha às vezes com a mãe dela. Porque a história da Ivonete, gente, vocês vão conhecer depois que eu vou contar como que vai ser essa história. Gente, dava uma série perfeita. Eu acho que não tem série com aquela história. Não tem, não é possível. E eu estava ali no meio, porque eu ouvia ela me contando as coisas e as coisas acontecendo e o telefone grampeado, porque os bandidos ligavam para ela e ameaçavam ela e foram matar o cachorro e foram não sei o que, sabe? Daí eles começaram a fugir. E eles foram para uma outra cidade. Que eu falei, você não me fale a cidade e não me fale o estado que você foi. E eles fugiram. O juiz deixou ela levar a Luísa pro tio não encontrar. Porque aconteceu muita coisa que eu não posso contar agora, entendeu? E daí foi as coisas acontecendo. E a Luísa me falando, quando eu percebi, eu tinha um respeito muito grande por essa menina, que daí havia completado 11 anos. E um respeito quando eu falava com ela, tinha hora que eu falava assim, nossa, Luísa, tem hora que eu sinto assim um respeito quando eu falo com você, parece que eu não tô falando com você, né? E ela falava comigo, me chamava de madrinha, tal, mas tinha hora que ela falava umas coisas que não parecia que era coisa de criança. E a Ivonete também falava, vai, Cris, tem hora que a Luísa não parece que é criança. Ela fala umas coisas, Cris do céu, Cris, mas eu amo essa menina, Cris, parece que eu conheço essa menina há tanto tempo, Cris, há tanto tempo. E assim foi. E daí, ela tava assim, preocupada, né, com a Luísa. Mas ainda um pouquinho antes deles fugirem, deles irem embora. Que foram, tipo assim, quase com roupa do corpo só, entendeu? Com muito pouca coisa. Só com alguns eletrodomésticos, né, pegaram um apartamento depois onde eles foram, tudo mobiliado. Então, eles foram fugidos mesmo. Daí, depois, porque eles estavam com medo, depois que mataram o cachorro, depois que destruíram toda a casa onde morava a Luísa, sabe, gente? Então, foi muita coisa muito complicada. E eu ali no meio disso, envolvida, ouvindo e, né, pensando. Só que eu estava nos dias de muita ansiedade. Quando eu vi, eu comecei a ficar doente. Vocês lembram, quem são alunas lembra, meu coração ficava até 110. Gente, você ter um coração já pulando acima de 90 já é horrível, já é uma sensação terrível. E meu coração chegava a 110, que eu contava. Eu falei, eu não tô bem. Começou a ficar tudo trancado aqui dentro. Eu falei, sabe que é uma sinusite? Mas parecia que não era uma sinusite. Tomei um antibiótico. Não melhorou. Eu falei, meu Deus, o que será? Aquela voz meio rouca. Daí, eu fui
E minha perna esquerda tava meia bamba, assim, sabe? Estranha. Eu falei, quer saber? Eu vou no pronto-socorro. Fui no pronto-socorro do Hospital Paraná. Lá já fez exame de Covid, porque poderia, então eu fiquei na ala que poderia ser Covid, porque era respiratório. Fiz exame de Covid, fiz tomografia de face, fiz tomografia de pulmão, um monte de coisa, exame de sangue. E tudo não deu nada. O médico falou, olha, você não tem sinusite. Mas tudo indica que é. Ele falou, mas você não tem. Ele falou, não é a sinusite que você tem, não tem no exame sinusite. Tem uns negocinho ali que você vai ver depois que você sarar, daí você procura um otorrino para ver o que é isso, que talvez alguma sequelinha que ficou mal curada alguma vez. E me dava um pouquinho de febre, sabe? E eu tossia e escurecia as minhas vistas. Eu tinha que tossir e fechar o olho, mas era bem rapidinho, mas escurecia. Daí, gente, eu comecei a pensar assim, eu devo estar com ou alguma isquemia, algum sanguinho que escapou, tipo um derramezinho, e por isso que minha perna tá desse jeito. Eu pensei, meio assim, bamba, né? E eu não falei pro médico da perna bamba. E taquicardia. Daí, eu falei pra Luísa, que ela ficava perguntando como que eu tava. Daí eu falei, não é Covid. No outro dia cedo eu peguei o resultado, eu falei, não é Covid, não é, fica tranquila, porque ela tinha medo de eu morrer. A Luísa tinha medo de eu morrer. E a Luísa começou a passar a falar muito pra mim, que ela me amava, que ela me amava, que ela me amava, que ela me amava muito, que ela me amava muito, que ela ia virar anjinho, mas ela ia cuidar de mim, que ela ia virar anjinho, mas ela ia cuidar de mim. E foi. E foi aumentando isso, sabe? E eu dava atenção pra ela, porque eu tinha que dar atenção pra aquela criança, sabe, né, gente? Quando eu pensava na história dela e tudo que eles estavam vivendo, quando eu pensava no que a Ivonete estava vivendo, o marido dela, todas as coisas que eles estavam passando, né? Lembra? Alguma de vocês lembra que a filha da Ivonete se acidentou, né, gente? E o médico desligou o aparelho. Deu 4 horas, que é o tempo mais ou menos que depois desliga o aparelho, que a pessoa vai a óbito. E já tinha constatado que era, né, morte cerebral. E a moça não morreu, a moça voltou, né? E isso também vai ter uma parte dessa história que eu também ajudei no negocinho aí, tá, gente? Que depois eu vou contar uma coisa que eu despertei na Ivonete, mas isso vai estar depois. Senão eu conto tudo agora, eu não posso contar tudo agora. Daí o que acontece? A Luísa continuava com aquela história de anjo, a Luísa falou, madrinha, o seu coração tá pulando que nem bola. A Luísa, quando ia conversar comigo, não era tudo que ela conseguia compreender. Ô, gente, eu só vou pedir que vocês me falem quando fizer 1 hora que nós estamos aqui, porque eu não quero perder a live. Daí eu saio e entro de novo, porque eu não quero perder essa live aqui, porque senão não grava, tá? E daí, gente, ela falava, seu coração tá que nem bola, madrinha, que nem uma bola. Tá. Daí a Luísa recebeu uma outra irmã dela, passou lá na vizinha, onde eles estavam morando antes, naquela outra cidade, e pegou uns livros que chegou pelo correio. E uma camiseta que eu havia pintado para Ivonete, que a Luísa e a irmã dela, né, ali, né, a filha da Ivonete de 14 anos, elas encomendaram. A outra menina que falou comigo, falou, Cris, faz uma camiseta assim para minha mãe, mas coloca 6 corações, que são os 6 filhos que ela tem, né? Então, o 6º coração era a Luísa. E a Luísa ficava toda feliz porque ela estava junto nessa família. E a Luísa não cansava de agradecer, não cansava de falar o bem, Só saía da boca daquela menina palavras assim maravilhosas, sabe? E daí eu fiz a camiseta, daí mandei, eu falei, meu Deus, agora eles fugiram, eu falei, onde que vão pegar? Mas daí a vizinha pegou. E daí a filha dela, que passou lá, 21 e 25. Tá, daqui a pouquinho eu vou sair. A gente sai daqui a pouquinho, e daí, na hora que for 21h35, a gente sai, mas a gente entra. E vocês entram, gente, tá? Que a parte principal vai ficar ali depois, tá? E daí, gente, a Luísa falou assim, seu coração pula que nem bola, madrinha. Seu coração tá pulando que nem bola, você tem que se acalmar. E os livros chegaram. Daí essa filha foi lá na outra cidade onde eles estavam morando, levou os livros, e elas amaram, e mandaram um videozinho pra mim do livro, e foto do livro. Olha, nós acabamos de receber. A Ivonete mandou foto com a camiseta. Gente, uma coisa mais linda que a outra, o maior amor. Tá, eu falei, que bom. Da Luísa falou assim, madrinha, eu vou colocar um desses livros, eu vou colocar dentro de uma caixinha. Eu quero comprar uma caixinha. Só que daí a Ivonete falou, Cris, ela quer comprar uma caixinha, faz tempo que ela quer comprar uma caixinha. Faz muito tempo que ela me pediu uma caixinha. Cris, que estranho. Ela veio perguntar pra mim
o que dura mais? Se é uma caneta ou se é um lápis, que fica mais tempo uma escrita. Daí eu procurei no Google e era uma caneta Bic que dura muito tempo. Daí ela falou assim, que estranho. Eu falei, o que será que ela vai fazer que ela tá preocupada com isso? E a Luísa ali se organizando e falando que ia virar um anjinho. A Ivonete falou para ela, você não me fala mais isso. Se você me ama de verdade, você não vai falar isso mais para mim. Pra Ivonete ela falou, mas para mim ela falava, madrinha, eu vou virar um anjinho. Madrinha, o meu tempo tá acabando. Madrinha, eu vou virar um anjinho. Falei, meu Deus do céu, né? E eu pensei, a Ivonete vai ter que levar essa menina numa psicóloga. A Ivonete falou, eu já tô levando o Cris numa psicóloga. Ela já vai na psicóloga, já vai lá onde eu morava e já vai começar a ir aqui também. Eu já vou atrás aqui também, que fazia poucos dias que eles tinham chegado na cidade. Daí foram, né, colocaram na escola tudo, né? Ivete, gente, vou fazer assim, ó. Pra gente não correr o risco de perder, gente, uma live tão especial dessa, deixa eu sair e eu volto, e a gente volta, porque no Instagram, se der 1 hora, antes não cortava as minhas, mas agora eles não salvam. Vamos agora? E daí eu começo despreocupada, e a gente já termina de contar o restinho, e a gente já encerra, certo? Então, ó, um beijo por enquanto, e voltem. Voltem que eu já só vou sair e vou entrar, tá? Voltem, hein? Tá bom? Beijo, meus amores, já espero vocês.